Se alguém tem o poder de estragar o seu dia, esse alguém é o seu dono. Então, pare de entregar o seu poder para o outro. Eu sei que você já deve ter olhado o título desse vídeo e pensado: ah, na teoria é muito fácil, eu quero ver na prática. E eu preciso concordar com você, realmente a teoria é muito mais fácil do que a prática. Quando a gente se irrita por qualquer coisa, quando a gente já tem esse temperamento mais explosivo, mais irritadiço, é muito complicado a gente poder vivenciar o domínio próprio todos os dias da nossa vida. Eu falo isso com conhecimento de causa porque eu sou essa pessoa. Estou gravando esse vídeo justamente por isso, porque eu não quero falar um monte de regrinhas aqui que eu mesma não consigo cumprir. Mas pesquisando e me aprofundando mais no desenvolvimento pessoal, eu percebi exatamente essa frase que eu disse para você no início do vídeo. Pequenas coisas nos dominam e quando eu me irrito, quando eu explodo, eu estou dando poder àquela coisa. E mais do que isso, eu estou permitindo que aquilo me tire do centro. Eu descobri que o poder, por mais difícil que seja assumir isso, está sim nas minhas mãos. E está também nas suas mãos. Porque quando a gente tem esse temperamento de se irritar com qualquer coisa, a gente sempre joga a culpa para o outro ou para o que aconteceu, porque a gente quer se livrar da culpa mesmo, a gente não quer assumir que o problema está em nós, que o problema somos nós mesmos, que não controlamos o nosso ímpeto e até mesmo nos estressamos às vezes com coisas extremamente banais. Cada pessoa se irrita com alguma coisa diferente. É muito difícil ter uma pessoa que seja zen 100%. Claro que tem as pessoas que são mais tranquilas, mais calmas nos seus temperamentos e até mais evoluídas, podemos dizer assim. Tem pessoas que estão trabalhando bastante a sua espiritualidade, toda essa parte dessa conexão com Deus, com aquilo que a gente tem de maior e não estão tão presas no terreno, nos problemas que a gente enfrenta aqui, conseguem realmente ter essa iluminação e essa força maior de controlar os seus impulsos. E realmente esse é o grande desafio para a gente que está aqui aprendendo, evoluindo, para que a gente consiga se conter e calar, silenciar todos esses impulsos. Inclusive tem uma frase, um comentário que a professora Lúcia Helena Galvão faz e que eu gosto bastante, é que ela fala exatamente isso: reagir é fácil. É agir como um animal selvagem que vai reagir ao ataque quando for pressionado. O difícil é você agir como um ser humano. Então é muito fácil a gente ter esse comportamento mais animal, dessa reação de ir para cima, de ir para o embate, de gritar, de espernear. Agora o difícil mesmo é a gente internalizar, jogar para o outro o que é do outro e reter o que é da gente e não perder a nossa paz, não perder a nossa calma, não dar esse poder para o outro, porque a calma, a paz, ela está em nós. Por mais que tudo esteja pegando fogo, por mais que tudo esteja caótico, é dentro da gente que a gente precisa encontrar esse centro, esse equilíbrio. E essa é a parte mais difícil. Se fosse fácil, a gente estava aí, né? Cheio de pessoas tranquilas e infelizmente não é o que a gente tem visto no mundo. É só sair num trânsito que a gente vai ver buzinada, xingamento, pessoas infelizmente até cometendo coisas terríveis por, às vezes, simples, coisas simples que aconteceram que tirou aquela pessoa do centro, do eixo. E às vezes isso acontece também por um acúmulo. A gente vai acumulando tanto estresse, a gente vai acumulando tantas coisas que muitas vezes a gente guarda e não trata, porque o problema não é você não reagir, não ter nenhum tipo de reação, porque esse gera um outro problema, que é você acumular, você guarda, mas aí você vai nutrindo essa raiva, esse ódio, e na primeira oportunidade você explode. E às vezes você explode com quem não tem nada a ver com a história, ou numa situação que tem menos a ver ainda. E esse é um grande problema. O fato é realmente quando você encontra esse equilíbrio de que o outro não vai te atingir, por mais que ele venha gritando, por mais que ele venha esperneando,
ou que você até tenha razão de revidar, você escolher não fazer. Você ter esse controle, esse emocional de não reagir, de não se comportar da forma animalesca, selvagem. Seguindo essa mesma linha de pensamento, se irritar é muito fácil. Agora, se controlar, aí é uma verdadeira arte. Essa é a grande arte. E por que que eu comecei a refletir sobre isso? Por que que eu comecei a procurar mais sobre como encontrar essa paz, mesmo em meio a situações, e como viver menos irritada? Mulher na TPM, meu Deus do céu, a gente tem todas as alterações no mesmo ciclo. Meu marido que o diga, que não é nada fácil. Agora, eu entendo que quando eu estou assim, eu falo até, eu estou insuportável, nem eu mesma me aguento, mas aí eu sei exatamente a data, eu entendo que algo de errado não está certo, e é aí que eu preciso me policiar mais para não sair descontando em tudo e em todos, porque quando a gente se irrita, quando a gente fica nessa raiva toda, a gente também é o maior prejudicado. Claro que a gente explode, pode acabar com relacionamentos, com amizades, porque a gente pode falar coisas que não deveria, mas isso também está nutrindo a nossa alma, o nosso corpo com sentimentos, com hormônios, com estresse altíssimo, que isso a longo prazo não nos faz bem. Porque imagina, e o nosso corpo também se vicia, esse que é o problema, o nosso corpo também se vicia tanto nas coisas boas, como a gente se vicia em dopamina, nas redes sociais, like, interação, enfim, como a gente também se vicia nos sentimentos ruins de estar sempre nesse estresse, de estar sempre nessa raiva, porque tudo isso traz energia para o corpo, traz energia para o nosso cérebro, e a gente também se vicia tanto em reclamar, em ter sentimentos ruins, enfim. E algo que também é muito interessante, que permeia diversas religiões, boa parte das religiões, é trabalhar essa paz interior, é trabalhar essa calma. Inclusive na Bíblia tem um versículo sobre isso: irais, mas não pequeis. Não se põe o sol sob vossa ira. Ou seja, nós como humanos que somos, a gente está suscetível a isso. A gente se estressa, a gente se irrita. Agora, o quanto que a gente vai nutrir isso? O quanto que a gente vai perpetuar isso ao longo da vida, ou até mesmo levar isso com a gente? Essa mesma frase que eu falei, se alguém tem o poder de estragar o seu dia, essa pessoa vira o seu dono. Se você permite que uma fechada no trânsito, uma pessoa que falou de uma forma mais grosseira, uma pessoa que não te deu bom dia, um funcionário na padaria que te atendeu mal, alguém que não fez o que você esperava que ela fizesse, te surpreendeu de maneira negativa, você se irrita e traz essa irritação ao longo do seu dia, essa pessoa se tornou seu dono. Isso também cabe muito para o perdão, que eu também não vou entrar aqui, não vou aprofundar, não nesse vídeo, mas isso também serve. Quando a gente não perdoa, a gente também está deixando que essa pessoa se torne o nosso dono. Voltando para a parte da irritabilidade, do estresse, da reação, da reatividade, reagir é normal, a gente foi feito para isso, a gente foi programado para isso. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem discernimento. Nós não somos animais selvagens que trabalhamos só com essa reação, com esse instinto. A gente também tem o discernimento e a gente pode respirar, a gente pode pensar e a gente, mais do que isso, pode escolher. A gente pode escolher qual vai ser a nossa reação. Talvez num primeiro impacto a gente leve esse susto e nesse susto a gente sinta aquele ódio, aquela raiva. Só que a partir daí já passa a ser uma decisão. Se você vai se deixar levar por esse estresse, por essa irritação, na selvageria, e é aí que acontecem muitas brigas, coisas terríveis que partem daí, porque a pessoa ela não se segurou e ela avançou, ela foi além. Já aconteceu isso comigo, não de sair batendo, mas eu já tive, que eu lembro, agora eu tive 2 crises assim, mais feias, que eu posso dizer que eu tenho vergonha. Uma foi no aeroporto, próximo de casar, que eu dei um show
perdeu o voo, enfim, teve questões de erros ali da companhia aérea, que eu estava ali, estava na fila e fecharam os portões, enfim, eu estava embarcando, estava vestida de noiva, que eu ia casar em Belo Horizonte, foi uma confusão, eu sei que eu briguei lá, gritei. Nessa hora eu não vi ninguém. Não era totalmente culpa da mulher, apesar que era um pouco sim. Eu nem lembro toda da história direito, porque já faz bastante tempo. Mas assim, nesse momento que você explode, você não enxerga nada, você é tomado pela ira. Então, teve esse caso que foi que eu não me segurei, teve um caso no trabalho também, que eu dei um show à parte que não foi tão legal, não foi tão bacana. Não tinha programado esse show, porque já era uma situação que eu já estava levando, já estava carregando, e é isso, eu não resolvi. Eu fui guardando, até que chegou um dia que eu explodi com aquela pessoa, na frente de todo mundo. E o final, você se torna o louco, você se torna o desequilibrado. E de fato é. Se a gente for parar para pensar, de fato é. Por quê? Existem pessoas que tudo que elas querem é te ver dessa forma. Existem pessoas que estão te provocando para que você tenha essa reação e você seja taxado de louco, de maluco, de surtado. Porque no final é você que está dando poder ao outro de te irritar. Agora, voltando para coisas um pouco mais leves e mais simples da vida, quantas vezes a gente se irrita com besteiras e bobeiras em casa? Às vezes eu me pego pensando em coisas tão bobas, e às vezes meu marido também fala coisas comigo, porque às vezes a gente quer que o outro faça exatamente o que a gente faria. E esse é um grande problema. Quando a gente casa, a gente vê isso, porque cada um veio com uma cultura, cada um é de um jeito, e essa convivência toda e essa liberdade que a gente tem um com o outro faz com que a gente acabe falando, se irritando e tudo mais. Sabe aquele exemplo clássico de casamento? Ah, o homem deixa a toalha molhada em cima da cama. Sempre tem esse exemplo, e a mulher briga, e a mulher fala. E às vezes são pequenas coisas. Por exemplo, a forma que você deixa alguma coisa na cozinha. Sabe coisinhas assim, a pessoa não joga no lixo, por exemplo, deixa o lixo em cima da pia, ou ela chega e deixa o sapato na porta ao invés de já guardar no armário. Sabe essas coisinhas que vão te irritando e aí você vai guardando? Só que, para e pensa. Às vezes é mais fácil você virar para o outro e falar de uma forma amigável, não chegar estressado e já despejar um monte. Ou você simplesmente pega e faz. Agora você se irrita com uma coisa simples. Eu tô falando por mim, tá? Não tô me eximindo aqui nesse vídeo. Porque é o quanto a gente dá poder para pequenas coisas. E isso é o mais louco. São coisas tão banais, são coisas tão bobinhas e que a gente simplesmente perde a nossa paz por isso. Agora, quais são as ações realmente práticas que a gente consegue ter para que no momento de raiva a gente não exploda, a gente não perca a nossa paz ou isso se acalme de uma forma mais rápida? O primeiro passo é a gente reconhecer, é a gente se policiar e ter consciência o tempo inteiro. Quando a gente está nessa evolução de desenvolvimento pessoal, a gente está nessa caminhada, nessa jornada, o tempo inteiro a gente está se observando. Então o primeiro passo é se observar e entender, beleza? Tô com raiva, tô com ódio, é isso que eu tô sentindo agora. Mas eu escolho não reagir, eu escolho não ter esse impulso. Eu tô sentindo raiva, mas eu não sou a raiva. Eu decido e escolho não ser dominado pela raiva. Esse é um ponto. Inclusive, a filosofia estoica também fala bastante sobre isso, de que não é o que acontece que te irrita, mas é o julgamento que você faz sobre o que acontece. Então, não é o que acontece que te irrita. O que aconteceu, aconteceu. É um fato. Agora, sou eu que dou poder e significado para aquilo. Então, eu olho, e isso pode ser banal. Vou dar um exemplo, até para ficar mais claro. Casal que tem filho, vamos pegar filho pequeno, tem mais de um. E aí, essas crianças, elas brincam, elas falam alto, elas ouvem desenho alto e elas estão ali. Os pais, eles já não se irritam com aquela situação mais.
porque eles aprenderam a conviver, porque é normal, são crianças, faz parte, e esse é o dia a dia deles, durante esse período da infância das crianças. Agora, vamos pegar um casal que não tem filhos, não está acostumado, ou às vezes um casal mais idoso também, que não está acostumado, não gosta de barulho, não gosta de falação. Esse casal vai ficar irritado com a mesma situação. Então, eu estou falando da mesma situação, com olhares diferentes. Um casal está acostumado, é o que é, não tem o que eles possam fazer nesse momento. Então, eles precisam conviver com isso. É uma escolha. Eles vão se irritar, vão se estressar, ou eles vão nem escutar mais. Eles passam a prestar atenção em outra coisa que eles já nem escutam mais isso. E o outro casal resolve prestar atenção e nutrir cada vez mais essa raiva, esse incômodo, porque eles prestaram atenção e se sentem indignados com aquilo. É muito comum no shopping, quando uma criança dá birra, as pessoas olham e falam, meu Deus, olha essa criança, e julgam e não sei o quê. O pai tá lá, fingindo que nem tá ouvindo, tá indo embora, fala, vou te deixar aí, você vai ficar gritando. E o pai vai embora. E a criança lá, gritando, berrando, chorando, esperneando, e todo mundo assim, em choque. Meu Deus, se fosse comigo. O que a gente está observando? Cada um dá um significado para uma coisa dependendo da sua situação. Então você escolhe qual o significado. Como eu falei de estoicismo, tem uma frase do Marco Aurélio que diz assim: a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. Ou seja, quando uma pessoa chega gritando, chega exaltada, chega estressada, o melhor que a gente pode oferecer é não se igualar a essa pessoa, não reagir da mesma forma. E isso quebra muito as pernas de quem chega irritado. E o meu marido é mestre nisso. Porque toda vez que a gente se irrita, se uma pessoa chega, é aí que os embates acontecem, a faísca e os grandes problemas acontecem. Porque se você chega na mesma frequência, você chega gritando com o outro, aí pancadaria para baixo. Aí esqueça tudo. Agora, quando você chega de uma forma diferente, calmo, brando, a outra pessoa, você desarma a outra pessoa. Então, esse também é um ponto dessa reação. Você não precisa reagir da mesma forma que o outro. Porque ele foi grosso, você não precisa ser grosso. Porque ele foi estúpido, você não precisa ser estúpido. E vou te falar, tem que ser muito grande para você não reagir pequeno. Porque é aí que está a nossa grandeza de verdade. Quando a gente tem o domínio próprio. Então, a gente já entendeu que a escolha é nossa e a gente tem que estar consciente. Outro ponto é a gente respirar fundo. Então, respirar antes de responder, respirar antes de revidar. Aqueles 3 segundos. Importantíssimo. Porque se a gente já vai de bate-pronto, não vai ser legal. Para quem tem uma fé cristã, para quem acredita em Deus, faz suas orações, você pode orar no momento. Sabe, Senhor, me ajuda. Me ajuda a não reagir, me ajuda a ter calma, a ser mais equilibrada. Que essa pessoa também encontre a paz, que essa pessoa também, sabe, quando você abençoa o outro, você também ajuda a tirar esse sentimento ruim. Porque às vezes o outro só foi rude com você, porque ele também teve um dia ruim, ele passou por uma situação ruim e ele não tem o mesmo domínio. Então, a verdade é que a gente deveria ter até mais compaixão por essas pessoas. É que quando a pessoa chega irritada, isso irrita muito a gente, né? Isso sobe aquela raiva, se a gente é mais estourado. Tô falando muito por mim, que tenho essa propensão. Mas o fato é que a gente deveria, como eu disse, ter compaixão, porque essa pessoa ainda não aprendeu a ter o próprio domínio. Essa pessoa ainda não entendeu que a paz vem dela e que ela não pode descontar no outro. E que ela tem que resolver o que está dentro dela, só que ela está gritando, explodindo isso para o mundo. E tem uma outra ação bem interessante também que a psicologia ensina, que é você escrever uma carta expressando toda a sua raiva. Você vai escrever tudo ali que te irritou, que te estressou, você vai falar tudo. E depois você vai rasgar essa carta. E ó,
mandar embora. Esse fato da gente escrever, da gente colocar as nossas emoções para fora também na forma de escrita, também nos ajuda muito. Tem até terapias com isso de journaling, se eu não me engano. E é bem interessante justamente por isso, porque você vai colocando para fora e é uma forma de você também refletir, sabe? Você faz uma autoavaliação, porque o tempo inteiro a gente está sendo consciente daquilo que a gente faz, dos nossos atos. Isso é uma forma da gente se regular também. E o principal de tudo isso é não espere que o outro haja da forma que você agiria. Como eu disse, a gente precisa muito mais ter compaixão dessas pessoas do que revidar na mesma moeda. E outro ponto é aquela pergunta clássica: você prefere ter razão ou você prefere ter paz? Eu decidi ter paz, eu prefiro ter paz. Agora, isso não quer dizer que eu não vou me irritar, que eu não vou reagir em algum momento, mas o fato é que o poder realmente ele está nas nossas mãos e é o que eu escolho fazer com ele. Eu vou dar o poder para outra pessoa ou eu vou tomar as rédeas da minha própria vida. E o domínio emocional é uma das maiores fontes de poder pessoal. Toda vez que a gente trabalha o nosso domínio próprio, a gente só ganha. Inclusive, tem também versículos na Bíblia sobre isso, sobre ter o domínio próprio, trabalhar esse domínio próprio. Então, lembre-se que você nasceu para ser mestre de si mesmo. Não entregue esse poder para o outro.